Eu estou lendo na versão linguagem de hoje, amém? Talvez algumas palavras estejam um pouquinho diferentes, com o mesmo significado. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Quero pedir toda a atenção, toda a reverência à santa palavra de Deus, amém? Nós já oramos. Lucas capítulo 15, dos versículos 11 até o 31, a parábola do filho pródigo. Nós não poderíamos hoje, domingo, dia dos pais, não falar sobre pai. Não poderíamos deixar de falar sobre pai hoje. E hoje nós vamos ler essa palavra e nós vamos falar também dos dois filhos que cita esta escritura. Mas principalmente nós vamos falar sobre este pai amoroso, este pai benevolente. Feche os seus olhos aí onde você está. Feche os olhos, curve sua fronte, em silêncio como a igreja está. Eu quero fazer uma oração e quero que você faça comigo aí no seu coração, no seu íntimo. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos aqui: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Este foi o exemplo de uma oração que o Senhor nos deixou, quando o Senhor disse: quando orardes, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Isso é muito forte. Nos ensina a perdoar, nos ensina realmente a buscar o teu reino em primeiro lugar. Nos ensina, Senhor. Oh Pai amado, nos ensina a buscar-te, Senhor, e a fazer a tua vontade. E que isso não seja somente com os lábios, numa canção bonita, mas saindo daqui para fora, que é lá que vamos ser provados, é lá que vamos vivenciar a realidade cara a cara, frente a frente. É lá que vamos realmente viver a tua vontade. Nos dá a tua palavra, nos dá a revelação da tua palavra. Oh Senhor, somente a tua palavra mata, mas o teu Espírito Ele vivifica. Nos dá, Senhor, o mover das tuas águas neste lugar, para que corações possam ser movidos a ti, para que vidas possam ser resgatadas para ti, e para que teu reino avance, para que a palavra vá de encontro a cada coração, e que ela vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada por ti. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus disse isso na sua palavra. Então não somos nós homens, mas é a palavra. Não há milagre, não há nenhuma mágica, não há nenhuma varinha de condão, mas é a fé naquilo que está sendo apregoado. A palavra é a verdade e a vida. Amém? Em nome de Jesus. Aplaudam ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos perdoa.
passo a ler, então você acompanha comigo Lucas 15, dos versículos 11 até o 31. Eu vou tentar ler de uma maneira breve. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Ele tinha 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar de porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado do seu filho, de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele e ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam também e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor. Eu nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Oh, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos, eu não quero me prolongar com essa passagem, mas eu quero que hoje nós venhamos a aprender com 3 personagens dessa parábola que o próprio Jesus contou. Jesus, sempre com a sua simplicidade,
contando as suas parábolas, quando ele quis falar da igreja, do povo dele fazendo a diferença, ele nos comparou a sal e a luz. Quando ele falava de humildade, ele usou uma criança. Olha, sede como crianças para entrar no reino de Deus. E aqui está mais uma vez o nosso mestre nos ensinando através de uma parábola, a parábola do filho pródigo, ou aqui nessa versão a parábola do filho perdido. E eu quero falar em especial ao coração dos pais, todos os pais que estão aqui hoje, pais biológicos, pais que criaram, pais espirituais. Primeiramente vamos aprender com este pai, um pai longânimo, um pai que não desistiu em nenhum momento, o pai que naquele momento, vocês conhecem essa passagem, alguns aqui saberiam me contar ela de ponta a ponta, saberiam me contar lá do início ao fim, do fim para o início, me contariam ela de uma maneira tranquila. Olha, Cris, eu sei isso, eu já aprendi, eu sei de cor e salteado, eu decorei capítulo, versículo por versículo. Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela se renova. Este pai, ele recebeu aquele dia que este moço, ele decidiu: olha, pai, divide a herança, eu quero a minha parte. Ele disse: eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. Ele tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que o pai repartiu os bens entre os 2. E a partir daquele momento, aquele filho, aquele moço, ele juntou tudo que ele tinha, ele partiu dali, ele foi para um país distante. E a Bíblia diz, a Bíblia relata que ele gastou tudo que ele tinha. Naquele tempo a Bíblia não relata o tempo em que isto levou, mas ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou toda a herança, ele gastou todo o dinheiro, ele gastou da maneira errada, com certeza. Mas sabe o que nós temos que aprender como pais? Não só o pai, mas a mãe também. É que este pai, ele vem nos ensinar como Deus nos ensina. Que muitas vezes nós estamos nesta condição deste primeiro filho, porque nós também vamos falar do segundo filho. Nós temos a redenção, nós temos a salvação, o sangue que já foi derramado na cruz, o sangue propiciatório, o sangue que foi vertido na cruz, a salvação que é pela graça, não é por atos de bondade, é pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus, é gratuito. Nós temos esta graça, nós temos esta chance de nos convertermos e nos voltarmos ao Senhor. A Bíblia diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele vos resgatou. Aleluia! Ele nos resgatou das trevas para a luz. Este filho tinha tudo dentro daquela casa, não lhe faltava nada, ele tinha o amor do pai. Não lhe faltava nada fisicamente, espiritualmente também não lhe faltava amor, não lhe faltava a parte física, que é a parte material, com certeza não. Mas este filho, um dia ele decidiu: olha, não quero mais, chega. Ele não quis mais olhar para trás. Ei, meu velho, divide tudo aí que eu estou indo embora, vou embora. E a Bíblia diz que ele fez isso. Mas eu quero resumir, eu quero ser rápida aqui. Mas a Bíblia fala que ele já havia gastado tudo. E naquele lugar onde ele estava, a Bíblia fala que foi para um lugar longe, estrangeiro. Sabe por quê?
porque a Bíblia diz que ele procurou um dos moradores daquela cidade, e naquela terra ele pediu ajuda, e esse homem mandou ele para uma fazenda para tratar porcos. Ou seja, ele estava numa cidade estrangeira, porque ele não poderia tratar porcos em Israel, porque o porco era um animal imundo. Eles não tinham o porco, eles não tinham esse animal lá onde ele vivia com o pai dele. Ele se afastou da casa do pai, entenda, ele se afastou, ele foi para o mundo. Dentro da proteção do pai, ele tinha tudo, mas ele precisava ir lá experimentar o amargo, o fel, para dar valor para o mel e o doce da proteção do pai. Aleluia! E aí, quando ele caiu em si, escute, ele caiu em si. O que significa isso? Ele pensou, porque Deus nos dá inteligência, Deus dá a mim e dá a você visão. Ele não nos criou robozinhos para fazer. Nós temos aquilo que nós temos ensinado aqui na congregação, na comunidade cristã 100% de Jesus, que se chama livre-arbítrio. Você decide. Estes dias eu preguei sobre o vale da decisão. Você decide servir a Deus ou não. Você decide obedecer ou não. Você decide. Então este rapaz, ele viu, ele caiu em si, e ele começou a se lembrar do seu pai, ele começou a se lembrar da sua casa, ele começou a ter recordações daquilo que ele tinha dentro da sua casa, da sua realidade com o seu pai, com a sua família, e ele começou a comparar, e ele começou a pensar: quantos trabalhadores, eu sou filho, mas os trabalhadores, aqui diz, eles têm comida de sobra. Os trabalhadores têm comida de sobra, e eu estou aqui passando fome. Eu estou aqui nem comendo comida de porco, porque nem isso eu não consigo. Ei, Deus! E na casa do meu pai até os trabalhadores, os servos têm comida de sobra. E aí ele se fragou e ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele foi treinando, e ele foi treinando. E eu consigo imaginar aqui, eu estava relendo esse texto, imaginando ele treinando no caminho. Sabe-se lá, essa época aqui, eles caminhavam bastante. Ele estava numa terra estrangeira. Sabe-se lá se ele tinha um animal ou não para voltar para a casa do pai. Mas foi um momento de reflexão. E a Bíblia diz que ele foi ali dizendo: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer: pai, eu pequei contra Deus, e eu pequei contra ti, Senhor. Eu não mereço mais ser chamado teu filho. Senhor, ele estava pronto, prestes a se humilhar diante do pai e dizer: olha, não me chama mais, nem precisa me chamar mais de filho, pode me chamar de servo, de empregado. Só me dá a chance de poder voltar para cá, porque eu não quero mais estar lá naquele mundo. Eu experimentei tudo que estava lá, eu torrei tudo, a minha herança, tudo lá acabou. Eu vi que lá não tem mais gosto de nada. No início tinha um sabor bom, mas no final foi o amargo, no final foi a morte. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem de vida, mas ao final vão e são os caminhos de morte. Glória a Deus. Aleluia. Este rapaz, quando ele foi, eu imagino assim, ele treinando aquela fala. Quando ele chegou, e a Bíblia diz, quando o rapaz ainda estava de longe,
nem estava de perto, ele nem chegou diante da casa. O pai o avistou, o pai, escute agora, nós vamos falar sobre o pai. O pai, você mãe, o nosso Pai Celestial. Sabe o que esse pai fez? Esse pai nunca desistiu deste filho. Nunca desistiu deste filho. Porque a Bíblia diz aqui que quando ele avistou de longe, ele viu já de longe. O rapaz estava muito longe, não estava nem perto, o pai avistou e já sentiu compaixão, pena do seu filho. Ele correu, ele não deu mais bola para nada, ele correu para os braços do filho. Ele abraçou aquele filho. Imagina como é que estava a situação daquele filho sujo, fedorento. Ele estava no meio dos porcos, no meio do lamaçal, no meio do pecado. Ele sabe-se lá Deus se ele estava, como ele estava, eu não sei, a Bíblia não relata, mas isso está, não importa, importa é aquilo que Deus está querendo mostrar para nós. É que não importa a condição que você e eu estamos, mas no momento que nos chegarmos diante de Deus, Ele vai fazer aquilo que aqui nos mostra nessa parábola. Ele fez o que Ele disse: oh Pai, eu pequei contra Deus. Em primeiro lugar, reconheça que você peca contra Deus. Antes de pecar contra homens, você peca contra Deus. Antes de pecar contra irmãos, contra a família, você peca contra Deus. Ele disse: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. O Senhor está em letra minúscula, era o seu Pai. E eu não mereço mais ser chamado seu filho. Quantos chegamos aqui e dizemos assim: eu não mereço mais nem ser chamado de filho. Mas o pai ordenou, o pai tão feliz, o pai não dando mais bola, não estava nem ligando com aquela sujeira, porque aquele rapaz que estava, imagina, imundiciado, sujo do pecado. Quantas vezes chegamos aqui imundiciados, podres, cascorrados, indignos. Ele olhou e disse assim: ei, ele olhou para os empregados e disse: depressa, para tudo, traga a melhor roupa, vistam ele, põe um anel no dedo, sandálias nos seus pés, tragam e matem um bezerro gordo, porque nós vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e agora foi achado. Nova, é anel no dedo, é sandália nova, é vestidura nova. Deus da glória, aleluia, aleluia. E aí começou a festa. E nós aprendemos com este pai, com este filho. O filho que teve que ter uma lição lá fora. O pai, nosso Deus misericordioso, compassivo, benevolente, gracioso, amoroso, que nos limpa. Não importa o pecado, não importa a falha, não importa o passado, Ele vem e lava as vestiduras, faz o conserto de novo, conserta o altar quantas vezes for necessário. E agora este filho aqui, mais velho, que chegou para o pai e disse: olha, eu te servi há tantos anos. Nós podemos nos encaixar
duas situações, no primeiro filho e no segundo, porque o segundo também estava longe do pai. Ele estava vivendo com o pai, mas não reconhecia a paternidade do pai. A Bíblia diz que nós somos servos, mas a Bíblia diz que nós também somos filhos. Você é servo, mas você também é filho. Não porque você merece, mas porque a Bíblia diz que todos aqueles que creem tornam-se filhos de Deus. É pela graça, é pela graça. Misericórdia, superabundante graça. E aí quando esse filho reclamou: olha pai, eu andei tantos anos contigo, nunca desacatei, nunca obedeci a mesma coisa que um fariseu. Eu obedeci leis, eu obedeci regras, eu jejuei, eu fui à igreja, fiz tudo como manda o figurino, mas nunca me deste um bezerro gordo para dividir com os meus amigos. A inveja do irmão mais novo, faltou compaixão por esse irmão. Isso nos ensina. Às vezes está chegando um bêbado, um drogado, e Deus restitui a vida dele, seja lá qual for a situação. Uma pessoa que está desviada, Deus começa a consertar, Deus começa a usar, e a gente começa a dizer assim: para aí, Deus, estava fazendo tudo certinho, eu nada, só eles. Foi isso que esse filho fez. E nós temos que aprender com esse filho, porque esse filho estava dentro da casa, mas estava longe do pai. Estava dentro do palácio, dentro dos manjares, mas não estava experimentando a paternidade do pai. E Deus é pai. Deus é pai. Deus é teu pai. Deus é meu pai. Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Ele me ama e Ele te ama. Santo é teu nome, Jesus. Então o pai disse assim para ele, para resumir aqui: olha, filho, tudo que é meu é teu. Só faltou ele dizer assim: cara, tu não usa porque tu não quer, tu não usufrui porque tu não quer, porque tu não ousa, tu não faz o que é para fazer. Tu é egoísta, porque Deus conhece o coração. O pai conhecia o coração desse filho. Então é olhar para dentro de si. Muitos, queridos, ainda não acharam a sua identidade diante de Deus. Muitos estão indo, conhecendo a palavra, mas ainda não reconhecem esta posição de filho. E aí se queixam, reclamam: ah, fulano é mais abençoado, ciclano é mais abençoado, eu não, nunca é eu, nunca veio para mim, nunca vai chegar a minha vez, quando que vai chegar a minha hora? Esse filho foi isso, é exemplo para nós. Não sejamos nenhum deles. E se formos, qualquer um que pode acontecer, já aconteceu comigo. Eu já fui filho pródigo, já fui aquele que estava dentro da casa e não sofria nada de Deus, só reclamava e não cresci nada. Já foi a filha que sabia e conhecia, foi lá para o mundo e viu que lá no mundo também não tem nada. Mas é na humilhação daquele filho que fica o exemplo para nós: pai, pequei contra Deus e contra ti. Isso é a maior lição dessa noite, é se humilhar diante de Deus. Não importa qual foi o teu passado, não importa qual tem sido o teu presente, não importa como você chegou aqui, importa é que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, não quero mais comer comida de porcos,
E talvez você me diga, mas não está faltando nada financeiramente, estou comendo bom e do melhor, filé mignon para cima, mas estou falando de pão espiritual. Comida de porco tem à vontade por aí, na televisão, nas revistas, em tudo. Tem comida de porco à vontade. Mas a palavra de Deus, a fonte que jorra, que brota água eterna, vem dele. E não há mistério nenhum nisso. Não há revelação. Eu não preciso chegar aqui, abrir a minha Bíblia e entregar um monte de profecia para vocês. Esta é a profecia, esta é a palavra, esta é a revelação. E quem não crê no Evangelho não vai adiantar de nada. Quem profecia, crê em igreja e buscar isso, cura, milagre, isso e aquele outro, se não se voltar para este Evangelho genuíno e verdadeiro, é aqui que você precisa se apegar, amar, meditar de noite, como diz a palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Te adoramos. Não estou dizendo que Deus não fala através de profecias, mistérios, sonhos. Ele fala, mas isso está entrando dentro das igrejas. E isso está como um vírus entrando dentro das igrejas, parece uma doença. Todo mundo abre a boca para entregar a revelação. E aí você pergunta, crente tem orado, lido a Bíblia? Não, mas a irmã me entregou a revelação. Eu não acredito. Eu falo, não acredito. Perdão, pastor. Eu esqueci de mim. Não. Que examinai as escrituras. Examinai, tudo que me fala eu vou lá na Bíblia. Está aqui na Bíblia? Amém. Se não está na Bíblia, não é de Deus, é do homem, porque o homem fala, e fala muito. E eu quero ver aqui na Bíblia. Faça isso, igreja. Quando o pregador abrir a Bíblia aqui, você abre aí também, examina. Ah, está na Bíblia? Amém. Se não está, vem conversar. Faça isso, porque a Bíblia diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. E tem muita gente entregando balela aí, apostasia, revelação, andar com pau e visão, e dizendo, ó, tu tem até data marcada para morrer. Cuidado. Nesta igreja aqui você jamais. E se você receber de um obreiro esse tipo de coisa, você vem falar comigo no pastor, porque nós vamos pegar esse obreiro e conversar com ele. Porque isso não é de Deus. Deus não dá nem data marcada, a não ser para algum caso na Bíblia específico, como foi para o rei. Alguém me lembra? Ezequias? Foi uma situação diferente, tá, irmãos? Bíblia, medita nela. Tem dúvida? Espírito Santo é aquele que nos mostra a verdade. Amém? Nós todos aqui não sabemos a letra de capa a capa, mas o Espírito Santo nos revela e nos mostra a verdade, testifica a verdade. Amém? Eu vou até aqui em nome de Jesus. E para encerrar aos pais, Pai, feliz dia dos pais. Amém? Mãe, que muitas vezes é pai, feliz dia dos pais. E vamos tomar como exemplo este pai. Não importa a situação que esteja a sua casa, seu lar, filho, neto, seja o que for, espere com a sandália, com a túnica, espere com o anel. Vai chegar o dia que você vai avistar de longe, você vai sair correndo, você não vai fazer nada, você só vai abraçar, ele vai vir, ela vai vir dizer um monte de coisa, vai dizer, olha aqui, ó, te perdoo. O perdão vai ser te mostrando, ó, o anel no dedo, ó, a túnica, ó, a sandália, ó, o banquete. Ei, Deus, aleluia!
Aleluia. Eu quero orar pelos pais. Antes, que nós vamos ter uma apresentação aqui. Todos os pais que estão aqui. Todos os pais. Pai biológico, pai espiritual, pai de filhos grandes, pai de filhos pequenos, papais. Vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente. Pais. Aleluia. Pais. Aleluia. Feche os olhos. Aleluia, Pai. Eu vou fazer uma oração muito simples, assim como eram as orações do nosso Mestre Jesus, mas que tinham um efeito tão forte, porque eram palavras vindas dos céus. E eu sei que Deus está neste lugar nesta noite. Eu creio nisso, porque a sua palavra me diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, nós estamos aqui em seu nome, Ele estaria. Então a palavra me diz que Ele está aqui, então eu creio nisso. É a palavra que me diz isso. Pai, abençoa todos os pais, cada um deles, abençoa aqueles que ainda serão pais, mas em especial aqueles que já são pais, que têm filhos pequenos, filhos que muitas vezes não são biológicos, mas são filhos criados. Aleluia, Deus. Filhos que foram homens que muitas vezes trabalharam a vida inteira e não viram os seus filhos crescerem. Homens, Senhor, que às vezes têm vontade de ter um concerto com seus filhos e ainda não tiveram uma oportunidade. Pai, Tu conhece o coração deles, porque Tu és Pai. Antes deles serem pais, Tu és Pai. Eles não são perfeitos, mas Tu és perfeito. Aleluia! E é por isso que Tu conhece o coração deles. Oh Pai, alegra o coração destes homens, porque eles tiveram o privilégio de serem pais. Oh Senhor, eu me lembrei agora de José, que não foi pai biológico, mas ele aceitou a condição de Maria com tanto amor. Ele foi um exemplo de um pai tão lindo. Aquele fruto no ventre de Maria foi concebido pelo poder do Espírito Santo, mas aquele homem, crendo na Tua palavra, ele carregou aquela mulher, aquela esposa, criou o menino Jesus como fosse seu filho, e era o seu filho, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus. Oh, que lindo isso! Pais, que Deus hoje abençoe a vida de vocês. Filhos criados, filhos pequenos, pais que talvez carreguem pesos, culpas. Talvez os filhos de vocês estejam longe, distante, sei lá, talvez hajam filhos rebeldes, talvez hajam filhos até em vícios. Meu Deus, eu não sei o que acontece. Há pais aqui que ainda são pais novatos, que ainda temem o futuro dos filhos, e aqueles que já entregaram seus filhos para o casamento, mas cada um tem a sua história. Ministra sobre a vida deles, Pai. Ministra sobre a vida deles o Teu amor de Pai. Amém, Jesus. Abba, Pai, assim como Jesus disse, Abba, Pai, Abba, Pai, Tu és o Pai. Restitui, Senhor,
a nossa condição de filho, para que possamos crer na paternidade de Deus, como um Pai que nos ama, como um Pai que nos perdoa, como um Pai que nos recebe, como este recebeu os seus filhos, colocando um anel, uma túnica, uma sandália, e preparando uma festa e dizendo: ele estava morto e reviveu. E só isso já é motivo de alegria. Deus abençoe os pais nesta noite, com força, vigor, autoridade, graça, amor, compaixão. Se está faltando no amor, no coração deles, compaixão. Se está faltando no coração deles, Senhor, se aproximar mais de um filho, de uma filha, que a partir de hoje isso mude. Pai, saiba olhar no olho do filho e dizer: eu te amo. Abraça teu filho ou tua filha. Faça isso, mesmo que o seu coração ainda seja um pouquinho difícil para isso, porque Deus faz isso com você hoje. Então, você também pode fazer isso pelos seus filhos. Amém? Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.